A superioridade consciencial. Muita gente acha que consciência com superioridade é aquela pessoa prepotente, arrogante, que acha que sabe mais do que os outros, que querem essas pessoas que querem vomitar seus conhecimentos para as outras ouvirem. Nada disso. A superioridade consciencial é perceptível principalmente pela energia que a pessoa emite, porque quando a pessoa tem uma energia sadia, energia consciencial sadia, um padrão energético bem equilibrado, seu energossoma está em alto nível, está ajustado, energossoma, holochakra, corpo energético, você sente aquela reverberação onde está perto da pessoa. E a pessoa só consegue chegar nesse nível quando ela não tem mais conflitos íntimos, aqueles mais brabos, né? A conflituosidade dela não é mais como da maioria das sociedades, que ainda é muito baratrosférica. Existem muitos conflitos íntimos, né? A pessoa acaba aparentemente não demonstrando, mas intimamente ela está uma bomba relógio, a ponto de explodir. Então a superioridade consciencial está nisso. A pessoa que trata todo mundo igual, não trata todo mundo igual, ela é aberta para todo mundo, porque cada pessoa tem um nível consciencial. E às vezes você precisa falar num determinado nível que ela possa entender. Isso o professor Valdo Vieira fazia com maestria, ou seja, ele não tratava todo mundo igual, ele tratava todo mundo com cosmoética, ou seja, cada um tem seu patamar evolutivo, cada um está no seu momento evolutivo, e para algumas pessoas você precisa ser mais impactoterápica e para as outras você precisa ser mais taconística, digamos assim, até utilizar a tarefa da consolação. Então, fique atento a essa observação. E ontem eu comecei a assistir uma live na Minimal Channel, é o canal da Seriexologia lá, da Consecutivos, na verdade, Minimal Channel, e sobre a questão da escala evolutiva das consciências. Aí eu pensionizei, refleti e vou fazer um vídeo sobre essa questão. Até já tinha programado outro vídeo aqui, eu tenho vários títulos, coloquei esse em pauta para falar sobre a questão da superioridade consciencial. A verdadeira superioridade consciencial está no nível energético porque a pessoa tem um alto discernimento evolutivo. Ela começa a priorizar o estado vibracional, ela começa a optar por coisas mais saudáveis no dia a dia, ficar mais próximo da natureza, absorvendo a fitoectoplasmia, as energias das plantas que te deixam mais equilibrado energeticamente. Então a pessoa, em qualquer lugar hoje em dia tem parque. A pessoa que mora numa cidade aí que esteja vendo o vídeo aí, pode começar a fazer caminhada no parque. Por mais casca grossa que a pessoa possa ser, ela estará absorvendo ali aquela energia das plantas. Eu fazia isso muito em Goiânia, quando eu morava lá e frequentava um parque chamado Parque Cascavel com muita frequência. Então a superioridade da consciência, ela é demonstrada no dia a dia, nos comportamentos teóricos e práticos. É claro que algumas pessoas podem ficar apenas na teoria e acharem que são superiores por saberem a teoria da Conscienciologia. Lei do engano, como eu disse. Conforme você vai evoluindo, você vai sentindo o padrão energético e pelo padrão energético você vê o nível da consciência, ali na escala evolutiva das consciências. Isso é um aspecto importantíssimo da paraperceptibilidade, do parapsiquismo, mais conhecido como mediunidade, aquela pessoa que até vê a aura, a parapsicosfera da outra, se é mais clara, se é mais cinzenta, se é mais saudável, se é mais doente. Então fica aí essa reflexão para as pessoas analisarem que superioridade consciencial não tem nada a ver com arrogância, com prepotência, com empáfia. É como recentemente saiu uma participante aí do... Eu gosto de fazer colocações de senso comum e colocações mais aprofundadas nos vídeos, porque de vez em quando aparecerá pessoas do senso comum para ver meus vídeos. Recentemente saiu uma candidata aí do Big Brother demonstrando atitudes de posturas monárquicas, digamos assim. O professor Valdo costumava brincar que algumas pessoas de Curitiba são curitibocas, e então essa pessoa em específico demonstrou muito sangue azul lá na casa do Big Brother. E todo mundo ficou indignado com ela. Ela saiu com quase 100% de rejeição. Então as pessoas precisam se respeitar, precisam ter mais colaboração umas com as outras, intercooperação, digamos assim, né? Não ficarem
totalmente radicais, né? Hoje em dia, no Facebook mesmo, ontem eu bloqueei 2 camaradas que são totalmente alterados consciencialmente, né? E essas pessoas acham que estão certas, né? Chamando o atual presidente de genocida. Então, você vê um nível de loucura extremista gritante na intraconsciencialidade da consciência, né? Ou seja, a consciência está em conflito íntimo constante. Dessa forma não há despertidade, não há melhoria energética, não há superioridade consciencial. Então, ontem eu comecei a assistir, até fiz o download da live lá da Consecutivos no Mineme Channel, o canal da Consecutivos lá, e começando a chuviscar aqui, tentarei colocar um trecho. Se não colocar, colocarei a foto dos 3 camaradas que participaram lá. Eu gosto muito do Pedro Fernandes desde o meu início nos estudos da Conscienciologia. Eu tenho algumas parasincronicidades interessantes com o Pedro Fernandes e comprei o tratado seriaxológico dele. Irei buscar, meu irmão buscará para mim na semana que vem. Então fique aí e analise bem sobre a questão, reflita bem sobre a questão da superioridade consciencial. Está nos atos, está não no que a pessoa fala, sim no que ela faz no dia a dia, e também tem a ver com a questão da energia e da paraperceptibilidade, da mediunidade. O professor Valdo era uma consciência intrafísica bem evoluída e tinha muitas questões que as outras não compreendiam bem. Então, vale a pena você refletir aí sobre a superioridade consciencial. Abraço mega fraternal e até a próxima segunda. Então já tem uma pergunta aqui. Vou pegar aqui a pergunta do Murilo. Boa noite, Caldas Novas, Goiás. Conheci a Conscienciologia em 2008. No ano de 2010, respondi o conscienciograma. Poderia correlacionar essa temática da escala evolutiva com esse livro conscienciométrico? Né? Baita sincronicidade, quando estava escrevendo, o professor Pedro citou o conscienciograma. Albert? Essas duas coisas aí são altamente conectadas, né? A ideia, o conscienciograma é o teste cuja resposta vai te dar a sua posição na escala evolutiva. Então você está no caminho certo. 2008, 2000, já tem bastante tempo. Já pode responder mais umas 2 vezes aí nesse período aí, para você ir se atualizando. Às vezes sua nota vai abaixar um pouco quando você descobrir alguma coisa, ou vai subir em outras áreas. Mas a conexão é direta. Eu acho bacana que o conscienciograma é uma espécie de evoluciógrafo, né? Até nesse livro aí que a gente lançou do Seriaxologia, eu coloco um capítulo só de evoluciógrafo, né? E o professor Valdo comentava que para se fazer essa autoavaliação evolutiva, ele colocava o conscienciograma como sendo um evoluciógrafo, talvez o mais, assim, o padrão que a gente tenha, né? Padrão ouro. Ele comentava da própria escala, da pessoa tentar se localizar na escala a partir da própria escala, quer dizer, você vai vendo os patamares, né? Não sei se todo mundo que está escutando a gente sabe, mas são 14 patamares, né? Desde a consciência que está quase saindo desse planeta, a pior, né? A menor para baixo, regressivamente, até aquela que não ressoma mais, não renasce mais, que é a consciência livre, né? Então, aí tem um espectro de possibilidades de manifestação muito grande. Então, a pessoa vai entendendo, e é interessante porque você tem desde tarefas, praticamente, né? Você tem a condição da TENEPS, que é um dos patamares ali, que é uma atividade diária que a consciência faz. Tem o EPICOM, o epicentrismo, que é mais fácil você identificar, porque existe um conselho, né? Existem pessoas que, de algum modo, atuam nessa condição. Existem outras que são mais da automanifestação, como o desperto, por exemplo, o próprio conscienciólogo. Então, a própria escala permite essa condição. Ele cita também a condição da TENEPS, né? Pela TENEPS, pelos trabalhos da TENEPS em si, a pessoa consegue ver o seu nível evolutivo, seria também uma espécie de evoluciógrafo, em função da assistência que faz, da lucidez, né? Do grau de entrosamento com o amparador, etc. E também ele coloca a heteroidentificação de personalidades consecutivas, né? Então, isso me chamou muita atenção, por isso que eu foquei no livro
nesse aspecto, porque ele já coloca a condição da memória, né? Você ter a memória e o parapsiquismo, né? Quer dizer, você ter condições de identificar quem foi a pessoa no passado, se você principalmente conviveu com ela no passado, pode ter sido nessa vida, né? Quando ela tinha um outro corpo, ou numa vida anterior, isso também, de algum modo, pode ser entendido, né, lido como uma espécie de evoluciógrafo, quer dizer, a consciência ela tem que estar num certo patamar, né, eu considero que é do desperto para cima, para ela poder fazer essas heteroidentificações de maneira mais acertada, né? Então, nesse tema da evoluciometria, o conscienciograma, sem dúvida, é o padrão ouro aí que a gente tem para, e o mais didático, talvez, apesar de ser difícil, né, mas o mais didático para a gente, dentro desses evoluciógrafos, né. E aí tem vários critérios que a gente pode utilizar, eu citei esse da memória, que é onde eu me peguei mais no livro, mas lá eu também coloco 100 possibilidades de análise que a gente pode olhar para uma pessoa e ver se ela é mais evoluída ou não do que a outra, do que nós mesmos, né. Então, esse assunto é bem vasto, mas eu concordo, o conscienciograma é o nosso instrumento padrão, vamos chamar assim, né?